Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Mundo Católico Romano. Neste vídeo de hoje, nós iremos tratar sobre a sacralidade do sábado e também sobre a sacralidade do domingo, né? Você que é católico certamente já se deparou com muitos adventistas por aí tentando refutar a guarda do domingo, nos acusando até mesmo de que foi o imperador Constantino que fez essa mudança do sábado para o domingo. Então peço de antemão que você se inscreva no nosso canal, aperte o sininho, né, para receber notificações dos nossos próximos vídeos e também não esqueça de compartilhar e deixar o seu like aí nesse nosso vídeo de hoje. E se você não é católico também que deseja acompanhar nosso canal, inscreva-se no nosso canal, tá bom? Então vamos começar nosso tema de hoje falando sobre a sacralidade do sábado e também a sacralidade do domingo. Então certamente você já ouviu muitos dessas religiões, né, dessas seitas, né, protestantes, né, muitas seitas judaizantes dentro do protestantismo que acusam tanto os católicos como outras denominações protestantes que guardam o domingo, né. Nós vamos ver que isso não passa de acusações infundadas, né, e que a guarda do domingo ela faz parte de uma tradição cristã desde a era apostólica. Então, nessa primeira parte do vídeo, nós queremos logo mostrar para vocês que não foi o imperador Constantino ali em 313 ou 321, como nos acusam os adventistas, né, que fez a mudança do sábado para o domingo, né? Que na verdade nós temos muito material histórico que nos falam sobre a guarda do sábado desde a era apostólica, como já citamos aqui no nosso vídeo. Então vamos trazer um documento muito especial que é a Didaquê, a chamada Doutrina dos Apóstolos, né? Que é um documento que foi redigido ali por volta, segundo alguns historiadores, por volta do ano 60 a 90, né? Inclusive muitos dos escritos, né, testamentários, né, neotestamentários ainda não estavam todos compilados. Por exemplo, se nós formos pegar essa data, né, do ano 60 a 90, por exemplo, o segundo Pedro ainda não tinha sido compilado, o próprio Apocalipse, né, que é do final do primeiro século, né? E até mesmo alguns evangelhos, como o Evangelho de João, que é o evangelho mais tardio, por volta ali do ano 80, 90, né? Existe também uma divergência, alguns apontam isso para o final do século I, para o início do século II. Mas vamos ficar aqui com essa data, sobre a Didaquê, por volta ali do ano 90, mais ou menos, que foi manuscrito esse material, que é chamado de primeiro catecismo da Igreja. É a chamada Didaquê, Doutrina dos Apóstolos, né? Essa palavra Didaquê, ou Didaquê, ela vem do grego, significa instrução, né? Ensinamento. No capítulo 14, né, diz o seguinte: reúnam-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer, celebrar a Eucaristia, depois de ter confessado os pecados para que o sacrifício de vocês seja puro. Então, reúnam-se no dia do Senhor. Então, aqui na Didaquê fala do dia do Senhor, que os cristãos se reuniam para celebrar justamente a Eucaristia, documento ali do primeiro século, né? E que dia era o dia do Senhor? É justamente o dia da ressurreição do Senhor, que era o dia de domingo. Isso aqui não há dúvida, nenhum evangélico de nenhuma denominação protestante vai contestar que Cristo ressuscitou de fato no primeiro dia da semana, né? No domingo. Inclusive está atestado nos 4 evangelhos, né? Que Cristo ressuscitou no domingo, né? Tanto os evangelhos sinóticos como também o evangelho de São João. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, nós vamos ver também os cristãos guardando o domingo, e a mesma prescrição que está no Didaquê. Vamos conferir Atos dos Apóstolos, capítulo 20, onde diz o seguinte: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para a fração do pão. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Então nós observamos que isso se tornou uma constante dentro da história da igreja de 2000 anos. A grande reunião dos cristãos, a grande celebração, né, a sacralidade do domingo, a sacralidade do sábado deu lugar ao domingo. Isso já na era apostólica, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, nós vemos isso. E o próprio João, no livro do Apocalipse, no capítulo 1, fala sobre que ele teve aquela grande visão no dia do Senhor. Vai dizer o seguinte: no dia do Senhor, isto é, em um domingo, fui arrebatado em êxtase e ouvi por trás de mim voz forte como de trombeta. Isso está na Sagrada Escritura. Nós vamos ver que isso vai ser uma constante. Mas quero trazer também outro documento extremamente importante, que é a carta de Santo Inácio de Antioquia, a sua carta aos Magnésios, no capítulo 9. Santo Inácio, pai da igreja, é um dos varões apostólicos ali que conviveu com os apóstolos de Cristo, né? Ele traz um texto magnífico já refutando os judaizantes daquela época. Então vamos conferir o texto de Santo Inácio.
Aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor. Olha só, Apocalipse fala do dia do Senhor, do qual a nossa vida foi abençoada por Ele por sua morte. É absurdo falar de Jesus Cristo e ao mesmo tempo judaizar. Olha só, é absurdo falar de Jesus Cristo, falar que você é cristão, falar que você segue Jesus Cristo e judaizar. É justamente isso que essas seitas fazem, judaizar. Mas continuando o texto, vamos lá. Não foi o cristianismo que acreditou no judaísmo, e sim o judaísmo no cristianismo, pois nele se reúne toda a língua que acredita em Deus. Então isso aqui é uma paulada, é um tapa na cara daqueles que se dizem cristão e querem continuar judaizando, né, dentro da religião cristã, dentro do cristianismo, né? Isso é inadmissível. Já no primeiro século, os cristãos faziam essa refutação. Um outro texto extremamente importante também que eu quero trazer para vocês é de São Justino Mártir. Ele que viveu ali em meados do segundo século, né? Morreu por volta ali do ano 165. Ele escreveu ao imperador Antônio Pio, mostrando como é que os cristãos celebravam, né? E é interessantíssimo, né? Porque ele vai relatar como é que era o culto dos cristãos, né? Que era justamente a celebração da Santa Missa. Ele diz o seguinte: reunimos-nos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo, e neste mesmo dia Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos, né? Então esse texto é extremamente importante porque justamente é um texto que ainda do segundo século, né? Ainda não entramos ainda no quarto século, quando os adventistas nos acusam que foi o imperador, né, que mudou a observância do sábado para a sacralidade do domingo, ali em 313, no quarto século. Nós estamos aqui tratando de um texto ainda do segundo século, e os cristãos, um bispo, né, São Justino, nos traz esse dado interessante, que a guarda do domingo era uma observância ali. Então, mas eu quero trazer um texto para vocês do próprio apóstolo Paulo, que era um judeu, né, convertido ao cristianismo. Como todo mundo sabe, Paulo ele era um judeu fariseu, né, da escola de Gamaliel. Gamaliel, que era remanescente daquelas escolas farisaicas, grandes escolas farisaicas, né, dos maiores mestres fariseus do judaísmo, que é Hillel e Shammai. E Paulo é discípulo de Gamaliel. E Paulo, convertido ao cristianismo, vai falar também sobre a guarda do sábado, né? Ele traz um texto no capítulo 2, versículo 16 a 17, traz um texto interessantíssimo, né, sobre a questão do sábado. Que ninguém vos critique por questões de comida ou bebida, pelas festas de lua nova ou sábados. Festas de lua nova ou sábados. Pois tudo isso nada mais é do que uma sombra do que havia de vir, pois a realidade é Cristo. Então São Paulo está dizendo que o sábado, lua nova, as comidas, era apenas sombra, apenas figura daquilo que deveria vir, onde Cristo é a própria realidade, né? E o domingo é a realidade do sábado, é o verdadeiro dia do Senhor, o grande dia do Senhor. Mas nós vamos ver isso com calma. Vou trazer aqui depois argumentos teológicos, né, sobre a questão da guarda do domingo. Por enquanto vamos ver mais um texto histórico, trazendo de Santo Hipólito de Roma, que é ali do século III, né? No início do século III, por volta do ano 220, né? Ele traz um texto interessante onde fala justamente sobre também a guarda do domingo. Então, Santo Hipólito de Roma diz o seguinte, na tradição apologética, parte 3, no domingo pela manhã o bispo distribuirá a comunhão, se puder, a todo o povo com as próprias mãos, cabendo aos diáconos o partir do pão. Então, esse texto de Santo Hipólito é muito interessante porque fala aqui da guarda do domingo, dessa distribuição, dessa fração do pão, essa comunhão que era distribuída no domingo, né, a celebração da Santa Missa mais uma vez. E você observa que desde a Sagrada Escritura, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, um dos textos que nós trouxemos, já falava sobre a fração do pão no dia do domingo. O texto de São Justino Mártir também fala da celebração da Eucaristia no dia do sol, dia do sol, dia do Senhor, após o sábado dos judeus. E aqui, Santo Hipólito de Roma também vai falar sobre a celebração da Eucaristia no dia do domingo. Então, o domingo está extremamente atrelado desde os primeiros séculos, né, desde a era apostólica, à celebração da fração do pão, da Eucaristia, da grande celebração, que é o memorial da paixão, da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E temos um texto do livro dos Hebreus, do capítulo 8, versículo 13, onde nos fala
Se Deus fala de uma aliança nova, é que ele declara antiquada a precedente. Ora, o que é antiquado e envelhecido está certamente fadado a desaparecer. Então, certamente, esse texto da Sagrada Escritura, do livro dos Hebreus, está falando sobre aquelas inúmeras leis, né, que de fato desapareceram com o surgimento do cristianismo. Por exemplo, circuncisão, os sacrifícios, enfim, inúmeras outras leis. Muitas dessas leis o povo judeu mesmo já não observa. Então, nós cristãos estamos vivendo mais do que nunca uma nova aliança, como o próprio texto dos Hebreus nos traz. Uma aliança renovada pelo sangue de Cristo, né? Quando ele institui a Eucaristia, na véspera da sua paixão, ele vai dizer: isto é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Então, nós não estamos vivendo na aliança antiga, mas na verdadeira aliança e derradeira aliança e eterna aliança que foi inaugurada pelo próprio Cristo. Agora, referindo-se ao sábado, isso foi abolido? Claro que não. O sábado é um preceito eterno de Deus. Não somente o sábado, mas os 10 mandamentos permaneceram como leis eternas de Deus. Só que os 10 mandamentos não foram abolidos, mas eles foram levados à verdadeira perfeição em Cristo, né? Cristo que renovou todas as coisas, né? E aperfeiçoou na sua nova aliança, sendo assim levado por Cristo à plenitude. Eles ganharam, todos esses decálogos ganharam um novo sentido a partir do evento de Cristo. Uma das coisas que nós temos que entender é que todo o Antigo Testamento ele tinha uma função preparatória, né? E suas revelações, suas profecias preparavam para a verdadeira aliança e para a verdadeira revelação que viria com o Novo Testamento, com a nova aliança. Agora, nessa parte do vídeo, eu quero mostrar para vocês por que nós guardamos o domingo. E para que nós possamos entender por que guardamos o domingo hoje, nós temos que entender por que os judeus guardavam o sábado. Aí você vai entender que o sábado era uma figura, era a sombra, como o próprio apóstolo Paulo nos fala, do próprio domingo. Então, fique muito atento nas nossas reflexões a partir deste momento, que você vai entender por que a guarda do domingo, com relação, observando assim, por que os judeus guardavam o sábado. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele se encontra, mas ao 7º dia descansou. Eis porque o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então nós temos aqui que a guarda do sábado no livro do Êxodo é referente ao descanso de Deus, o descanso da conclusão de toda a sua obra. Essa é a referência do sábado no livro do Êxodo. Quando nós vamos para no livro do Deuteronômio, né, que é a segunda lei, por isso o nome é chamado de Deuteronômio, Deutero II, a segunda lei, no capítulo 5 do Deuteronômio, nós temos um outro significado e um outro porquê da guarda do sábado. Mas primeiro vamos comentar aqui Êxodo capítulo 20. Então nós sabemos no livro do Êxodo que Deus ele faz o seu descanso sabático justamente por conta da conclusão da sua obra criadora. Mas nós temos que entender uma coisa, que acontece algo terrível, né, para a história da criação, né, que foi justamente o pecado. O pecado entrou no mundo e ali houve a desculhambação da criação de Deus. Entrou o pecado, entrou a morte. E era preciso Deus reconstruir a sua criação. Era necessário Deus sair do seu descanso sabático e renovar a sua criação. E foi justamente o que aconteceu no domingo. É justamente no domingo que Deus vai inaugurar a sua verdadeira criação. O homem tirado da terra, ele é terrestre, né? O homem vindo do céu é celeste. Era preciso uma renovação da criação de Deus, da obra criadora de Deus. O que acontece no livro do Gênesis, quando Deus modelou o homem, né, insuflou nas narinas do homem aquele hálito de vida, aquele fôlego de vida, acontece também aqui com a ressurreição de Cristo. Nós pegarmos o livro de João, nós vamos ver que quando Jesus Cristo ressuscita ao 3º dia, no dia de domingo, Jesus Cristo vai fazer o mesmo gesto que Deus fez lá quando Deus vai modelar o homem e Deus vai dar vida ao homem. Jesus Cristo também ele aparece para os apóstolos que estão de portas fechadas com medo dos judeus, deseja a paz para ele, a paz esteja convosco, e o texto de João vai dizer que Jesus Cristo insuflou, né, soprou sobre os apóstolos um Espírito Santo, o seu fôlego de vida. Então Jesus Cristo está aqui recriando a criação a partir deste homem celeste que é ele mesmo, né? Adão é a figura do homem terrestre, né? Do homem que morreu, do homem que pecou, assim como Paulo vai dizer, todos nós pecamos em Adão, mas todos nós fomos ressuscitados em Cristo, fomos livres do nosso pecado em Cristo, né?
Todos nós somos salvos em Cristo. E Jesus Cristo, no dia do Senhor, no dia dele, no dia do domingo, ele inaugura uma nova criação. E Jesus Cristo conclui ali uma nova criação. Por isso também o domingo é chamado de 8º dia, né? Esse dia único, né? O 8, que é símbolo do infinito, né? Que não tem começo, não tem fim. Esse 8º dia, que é o dia do Senhor, como o Salmo vai dizer, o dia que o Senhor fez para nós, é um dia único na história, um dia que já nos coloca no repouso eterno de Deus, que é a vida eterna. Então, se o sábado era figura, sombra do domingo, né, do verdadeiro dia do Senhor, o domingo é sombra também do nosso verdadeiro descanso em Deus, que será a eternidade, que foi inaugurada com a ressurreição de Cristo. Então, aqui a primeira justificativa por que guardamos o domingo, porque de fato o dia que Jesus Cristo, que Deus conclui a sua obra, é com a ressurreição de seu Filho, que inaugura uma nova criação. Então, por isso podemos dizer que o domingo é o repouso verdadeiro de Deus, porque aqui Deus concluiu de fato a sua obra, tudo está consumado, e foi através da morte do seu Filho e da sua ressurreição que Deus consumou a obra criadora. Já no livro de Deuteronômio, que é a segunda lei, no capítulo 5, vai nos falar de uma outra tradição e uma outra justificativa por que santificar o dia de sábado, né? Por que da sacralidade do sábado? Recorda-te que foste escravo no país do Egito, de onde o Senhor teu Deus te fez saída com a mão forte e braço poderoso. É por isso que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado. Deuteronômio capítulo 5, versículo 15. Então no livro do Êxodo nós vimos que a justificativa era a conclusão da sua obra criadora, né? O seu descanso. E nós observamos que a criação foi concluída de fato com a redenção em Cristo. Aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, vai nos falar que agora a justificativa do sábado, segundo essa outra tradição judaica, é a libertação. Porque lembra-te que foste escravo no Egito e agora tu foi livre, né? A libertação fazia memória do sábado por conta da libertação que Deus realizou no meio do povo, tirando com mão forte e poderosa das mãos do faraó. Então, como podemos justificar a guarda do domingo segundo essa teologia de Deuteronômio capítulo 5? Nós temos que entender que a libertação que o povo de Israel passou, né, era apenas sombra da verdadeira libertação. Se no livro do Êxodo a conclusão da criação era apenas figura, sombra, como diz o próprio apóstolo Paulo, daquilo que se realizou em Cristo, a libertação do povo de Deus acontece de fato em Cristo, né? É para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Gálatas 5:1. Claro que a libertação do povo de Israel da mão do faraó foi de fato histórico, né? Isso é fato, aconteceu, foi factual, mas também era prefiguração e sombra da verdadeira libertação que aconteceu em Cristo, né? Então, se o faraó representa ali a figura do próprio Satanás que escraviza o homem através do pecado, então o faraó escravizava o homem, né? Através das labutas diárias, através dos trabalhos forçados diários, e Satanás que escraviza o homem através do pecado, né? Que é imposto sobre o homem, que tem a humanidade decaída, né? Através do pecado original. Moisés é também figura do próprio Cristo, que é o verdadeiro libertador. Então Moisés é sombra de Cristo. Então, Moisés que foi aquele mediador, libertador do povo de Israel, né? Através do poder de Deus, a Deus que agiu através de Moisés. Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, né? O próprio Deus que se encarna e vem ao nosso encontro, desceu e viu a miséria do seu povo, né? E veio nos libertar de fato. E essa libertação é completa, né? Essa libertação é real com a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, o vencedor da morte para nós. Então, a libertação que o povo de Israel celebra, a Páscoa que Israel celebra, prefigurava, né? Isso é muito claro na Sagrada Escritura, o livro, as cartas de Paulo, o próprio Jesus Cristo vai celebrar uma nova Páscoa, né? Vai inaugurar uma nova aliança. Tudo isso era a figura da verdadeira Páscoa do Senhor. Então não tem como fugir disso, né? Então, meus irmãos, pensem nisso, não se deixem enganar pelos argumentos falaciosos, né? De seitas judaizantes, né? Porque nós somos cristãos e o dia do domingo, né? O Kyriaker, né? Do grego, se tornou o dia de todos os dias, o primeiro de todos os dias e o dia mais importante de todos os dias, né? Se tornou o dia do Senhor, né? A festa de todas as festas. Então, o domingo é o dia onde o cristão renova suas forças, é o dia onde nós nos alimentamos da palavra e da Eucaristia,
como os primeiros cristãos. É um dia onde nós renovamos a nossa esperança, renovamos as nossas forças, né? Um dia do descanso, um dia também de adoração, de louvor ao nosso Deus. Antes de encerrar este vídeo, quero fazer referência a essa frase: sem o domingo não podemos viver, que é de um mártir da Igreja Católica, né? Santo Emérito, né? Ele que viveu ali por volta ali do ano 304, uma das últimas perseguições do Império Romano contra os cristãos, né? E o imperador Diocleciano baixou um decreto proibindo os cristãos de se reunir no domingo, proibindo os cristãos de manusear sagradas escrituras, proibindo os cristãos de construir templos para suas reuniões. Enfim, uma perseguição fortíssima contra os cristãos. E os cristãos foram pegos, né? Um grupo de 49 cristãos celebrando a Eucaristia, celebrando a fração do pão, celebrando o dia do Senhor, celebrando o domingo, foram pegos, né? Celebrando o dia do domingo. E o procônsul, no interrogatório, né, perguntou por que eles estavam reunidos ali, sendo que tinha sido proibido pelo imperador Diocleciano. E foi justamente que um dos mártires, né, chamado Emérito, né, ele proclamou em alto e bom som: sem o domingo não podemos viver. Em 304, ali 49 cristãos foram mortos por conta da celebração do domingo. E como nos lembra profeticamente o Salmo 117, versículo 24, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Então o Salmo faz referência justamente a esse grande dia que o Senhor fez para nós. E qual foi o dia que o Senhor fez para nós? Foi o dia da nossa libertação, o dia que Cristo venceu a morte, o domingo. Um forte abraço a você, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero ter contribuído com esta reflexão.